Olá pessoal, vamos ter uma aula sobre o continente asiático? Então vamos lá! Falando agora sobre a população e diferentes culturas na Ásia. Em 2017, a população asiática foi catalogada em 4,5 bilhões de habitantes, sendo, portanto, o continente mais populoso do mundo, com quase 60% dos habitantes do planeta. A gente encontra simplesmente 2 países no universo de mais de 220 países no mundo. Simplesmente 2 países asiáticos, China e Índia, possuem mais de 1 bilhão de habitantes cada um. Juntos, eles possuem 36,4% da população mundial. Encontramos, então, enorme diversidade de povos e culturas, onde há diferentes línguas, religiões, arquiteturas, comidas, entre outros. Sobre a religião, a Ásia é o berço de 3 das 4 maiores religiões do planeta, como, por exemplo, o islamismo, praticado intensamente no Oriente Médio, nos países árabes, o hinduísmo, que a gente tem na Índia, o budismo, principalmente na China, lembrando que o cristianismo, desmembrando-se em catolicismo e protestantismo, ele é mais intensamente praticado na Europa, mas ele também é visualizado na Ásia, mesmo que em menor quantidade. Na Tailândia, no Japão e na China, encontramos uma grande presença de budistas, tendo uma totalização de 1,4 bilhão de pessoas. Já o islamismo no Oriente Médio, existe na Arábia Saudita a cidade considerada sagrada de Meca, sagrada para os muçulmanos, onde há 33 milhões de pessoas que seguem a religião muçulmana. Também encontramos na Indonésia cerca de 264 milhões de praticantes do islamismo. O hinduísmo na Índia tem cerca de 1,3 bilhão de praticantes. Quanto à densidade demográfica, há grandes extremos na Ásia. A gente tem regiões bastante habitadas, como cidades extremamente urbanizadas, especialmente no sul e sudeste asiático. Encontramos também baixíssima ocupação humana, sobretudo nas áreas desérticas, inclusive áreas montanhosas, como a Cordilheira do Himalaia, onde tem dificuldades de implementação de moradia humana. A gente vai ter vazios demográficos, e a Ásia possui elevadíssimas altitudes e uma grande quantidade de regiões desérticas, sobretudo na região central e na parte oeste, lá no Oriente Médio. Podemos verificar nesse mapa da densidade demográfica. As regiões mais escuras são justamente as regiões mais densamente ocupadas, sul e sudeste asiáticos, e nós verificamos aqui na região central e na parte oeste, indo em direção ao Oriente Médio, encontramos também muitos vazios demográficos. No continente asiático, encontramos a maioria das megacidades mundiais. Também encontramos as grandes quantidades de cidades globais, especialmente
no leste e sudeste do continente, onde há melhor infraestrutura. Sobre a urbanização e desenvolvimento humano, os países asiáticos possuem uma distribuição da população muito desigual. A população rural tem um predomínio, embora a população urbana seja também muito alta. Na Índia, a maioria vive no campo. Na China, a população rural também é numerosa. No entanto, também apresentam grandes populações urbanas, onde 770 milhões de chineses vivem em cidades e na Índia há 433 milhões, com uma taxa de urbanização que não para de aumentar. No IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, encontramos situações muito diversas, onde existe um IDH muito elevado em países como Singapura, Japão, Coreia do Sul e Israel, que possuem, disparado, o melhor padrão de vida do continente. Encontramos também países exportadores de petróleo, como Arábia Saudita, Catar e os Emirados Árabes Unidos. Porém, a maioria acaba sendo composta por países com desenvolvimento humano intermediário, ou seja, um desenvolvimento humano não condizente com boas condições, qualidade de vida. Inclusive, encontramos países com baixo IDH, como, por exemplo, Síria e Afeganistão. Síria e Afeganistão possuem baixo IDH e estão constantemente envolvidos em guerras civis, como, por exemplo, na história do Afeganistão, houve um ataque aos Estados Unidos, o chamado ataque às Torres Gêmeas do World Trade Center em 2001, através da liderança do grupo político chamado Talibã, liderado pelo líder terrorista Osama Bin Laden, que, através da organização terrorista Al-Qaeda, planejou esse ataque às Torres Gêmeas. Logo depois, Osama Bin Laden foi assassinado pelas tropas estadunidenses. Porém, a Al-Qaeda e o Talibã ainda existem. Sobre a questão da Síria, há um governo extremamente ditador do Bashar al-Assad. Houve um estopim ligado a uma manifestação pacífica contra este governo ditador, promovendo uma guerra civil na Síria, causando morte de mais de 400 mil pessoas, destruindo a infraestrutura em grande parte do país, também promovendo a presença de refugiados de mais de 6 milhões de pessoas pedindo asilo político em países vizinhos, como, por exemplo, países da União Europeia. Nesta guerra, o próprio governo de Bashar al-Assad impõe bombas, joga bombas, metralha, ataca a própria população, matando e destruindo a própria infraestrutura. É realmente um ato catastrófico, absurdo deste governo. Sobre a redução da pobreza extrema na Ásia, ou seja, um continente que possui o segundo lugar com maior contingência de população extremamente pobres, o primeiro lugar é a África subsaariana, a gente encontra ainda
Na Índia, por exemplo, o país com o maior número absoluto de pessoas pobres no mundo, tendo também na China uma grande presença, cerca de 19,5 milhões de pessoas. Já na Índia, encontramos um número astronômico, 264 milhões de pessoas na Índia vivem abaixo da linha da pobreza. Nesse gráfico de pizza, verificamos a distribuição da pobreza extrema no mundo, com uma alta concentração na África subsaariana, em primeiro lugar, e em segundo lugar, na Ásia, especificamente no sul da Ásia. Falando agora sobre a economia dos países asiáticos, a China é a maior potência industrial do mundo. A economia chinesa ultrapassou a economia japonesa, sendo o segundo maior PIB do planeta, apenas atrás dos Estados Unidos. Mas isso em termos absolutos, pois o PIB per capita do Japão ele é maior que o chinês, revelando uma melhor qualidade de vida, melhores índices de desenvolvimento humano no Japão. A economia japonesa teve um grande crescimento no pós-Segunda Guerra Mundial até os anos 80, onde foi perdendo o seu grande ritmo de expansão econômica, fazendo com que fosse, em termos absolutos, ultrapassado pela China. Algumas economias, como a Indonésia, Coreia do Sul e a Índia, além da própria China, são as economias que mais vêm crescendo no mundo desde a década dos anos 80. Observando a particularidade de países como Cazaquistão e Azerbaijão, que pertenciam à antiga União Soviética Socialista, nós temos desde os anos 2000 também uma presença entre os que mais cresceram, porque em virtude de exportação de petróleo e gás natural. Sobre as principais atividades econômicas da Ásia, a metade do continente é ocupada pela produção agropecuária, onde a agricultura é predominantemente tradicional, usando muita mão de obra e baixa mecanização. Também encontramos no continente os maiores produtores agrícolas do planeta, como, por exemplo, a China e a Índia. E ainda há uma agricultura tradicional nesses países, mas está havendo gradativamente uma modernização agrícola, pois, principalmente na China, verificamos uma grande quantidade de produção agropecuária que está cada vez mais se mecanizando e se modernizando. O arroz é o principal produto agrícola da Ásia, influenciado pelo fenômeno chamado vento de monções, também chamado de chuvas de monções, onde as planícies são inundadas no verão e no inverno há uma estiagem, fazendo com que a colheita seja feita. Também se destaca produções como trigo, algodão, milho, cana-de-açúcar e rebanhos ovinos, caprinos, bufalinos e suínos. Um detalhe: o continente asiático tem a produção de 90% do arroz cultivado no planeta. Porém, lá tudo que praticamente se produz se consome. Eles não são grandes exportadores de arroz, eles são grandes produtores de arroz,
mas o arroz que eles produzem, eles acabam basicamente consumindo. Quanto à indústria e serviços, o setor que mais contribui para o PIB é o setor terciário, o setor de serviços e comércio, onde a gente verifica a mão de obra feminina tendo a sua maioria. Em contrapartida, o setor industrial tem uma maioria de mão de obra masculina. De forma geral, as economias modernas possuem comércio e serviços com uma maior composição do PIB, tendo a agropecuária numa composição menor. Por outro lado, baixos índices de industrialização, verificado em determinados países, promovem uma alta participação na produção agropecuária na composição do PIB desses países, como, por exemplo, o Afeganistão. Verificamos aqui especificamente um exemplo dado da Arábia Saudita como sendo um país que tem uma ampla indústria petrolífera. Sobre a importância do comércio exterior, na Ásia estão alguns dos principais países comerciantes do mundo, como, por exemplo, China e Japão. Em 2016, os 10 portos mais movimentados do mundo estavam na Ásia, onde há uma concentração na China, com mercadorias transportadas predominantemente por containers em enormes navios, prevalecendo o transporte marítimo. Isso não é só particularidade da China ou da Ásia, isso é um padrão mundial. Aqui nessa foto a gente verifica o sistema de containers, que os guindastes promovem o transporte terra-navio, e aí há a interligação entre o sistema terrestre, rodoviário, ferroviário, com o sistema de transporte marítimo. Falando agora das maiores economias asiáticas, entrando sobre especificamente a economia chinesa, houve um grande crescimento a partir do final da década de 70, quando começaram a ocorrer mudanças econômicas profundas, modificando um sistema político comunista baseado na Revolução Comunista de 1949, liderada pelo líder Mao Tse-tung. Então, a partir do final dos anos 70, houve uma abertura econômica ao exterior, iniciando-se um processo de mudança conhecida como 4 modernizações: modernização da indústria, agricultura, ciência e tecnologia e das forças armadas, onde o Estado passou a aceitar a propriedade privada, onde houve também o estímulo à livre iniciativa e grandes investimentos estrangeiros começaram a entrar no país. Em 2018, já se observava 111 indústrias chinesas, empresas, entre as 500 maiores do mundo. As regiões mais modernas e industrializadas da China estão localizadas nas províncias litorâneas, as chamadas Zonas Econômicas Especiais, ZEEs, ou seja, na província de Guangdong, cidade de Shenzhen e a cidade de Xangai, sendo o principal centro econômico.
Nas zonas econômicas especiais estão sediadas as principais empresas do país, como, por exemplo, as 111 empresas chinesas que estão entre as 500 maiores do mundo. Falando agora sobre a economia japonesa, o Japão foi durante muitos anos a segunda maior economia do mundo, onde, em meados da década de 90, de lá para cá, começou a ter um crescimento reduzido. No entanto, apesar do baixo crescimento econômico desta época para cá, o Japão ainda mantém o terceiro maior PIB do mundo, onde a economia é bastante diversificada e as indústrias de alto valor agregado, ou seja, tem alto conteúdo tecnológico, com mão de obra extremamente qualificada, produzindo uma questão de alto valor agregado nos seus produtos, como, por exemplo, a produção da robótica, eletroeletrônicos, informática, automóveis, etc. O Japão possui 52 das 500 maiores corporações do mundo, e essas empresas estão pautadas nos moldes multinacionais, onde lançam suas filiais pelo mundo à procura de mão de obra mais barata para diminuir os seus custos de produção e aumentar o seu lucro. Então, inclusive, essas fábricas japonesas multinacionais encontram-se instaladas, incluindo na China, onde o custo de mão de obra é mais baixo e o Japão explora esse custo de mão de obra mais baixo da China. Aqui nós verificamos a região industrial do Japão, que vai da costa leste à costa oeste. Isso daqui promove a formação da maior megalópole mundial, a Tokaido, uma grande região extremamente urbanizada. Como podemos verificar aqui, composta pelas metrópoles de Tóquio até Osaka. O Japão é um grande importador de produtos primários. A esses produtos primários, o Japão agrega valor, exportando bens industrializados. Vou pegar um exemplo. O Japão compra ferro do Brasil. Então, ele processa esse ferro com as suas indústrias e revende em forma de alta tecnologia. Toyota, Mitsubishi, Honda, e por aí você começa a entender o alto valor agregado, onde os produtores de tecnologia são os grandes países que arrecadam bem-estar social, atividades altamente produtivas industriais, e assim os países subdesenvolvidos acabam sendo meros produtores de matérias-primas. Falando sobre os tigres asiáticos, que são compostos pela Coreia do Sul, Taiwan, Singapura e Hong Kong, a gente tem estes países que seguiram o modelo econômico japonês. Especialmente no início, houve muitos investimentos japoneses para as indústrias japonesas produzirem nesse quintal produtivo do Japão, mas os tigres asiáticos se beneficiaram, conseguiram expandir as suas economias. Há um grande destaque para a Coreia do Sul, que obteve um grande salto econômico e social em poucas décadas, investindo maciçamente nos setores de educação, ciência e tecnologia. Educação é tudo, pessoal. Atualmente, um dos melhores índices de desenvolvimento humano do mundo é o
sul-coreano. Sua indústria baseia-se na produção automotiva, eletroeletrônicos, indústria naval. Por exemplo, você tem um celular Samsung, um celular LG, são indústrias sul-coreanas. Também verificamos na região os chamados novos tigres asiáticos, como, por exemplo, a Indonésia, Malásia, Filipinas, Vietnã, Tailândia. Estes países, eles possuem uma economia centrada na exportação de produtos para nações altamente industrializadas. São países que possuem uma mão de obra ainda mais explorada e mais barata do que muitas vezes a própria China, e são países que atualmente não estão verificando índices de elevação na qualidade de vida, como aconteceu com os velhos tigres asiáticos. Eles estão, após mais de 30 anos de crescimento acelerado, estão ainda com índices na qualidade de vida, na questão de mão de obra, valores inferiorizados, e os seus IDHs ainda não possuem uma qualidade como aconteceu com os velhos tigres asiáticos. Sobre a economia da Índia, 66% da população indiana vive no campo, onde 39% é composto pela mão de obra masculina e 57% feminina, tendo um baixo grau de mecanização. A economia indiana está em pleno crescimento, onde cada vez mais está tendo um parque industrial diversificado. As áreas que mais têm crescido na Índia são ligadas aos setores da tecnologia da informação, chamado setor do TI, da computação e da indústria de softwares, fortemente concentrados na cidade de Bangalore, importante tecnopolo mundial. Porém, mesmo com esses avanços econômicos, ainda concentra a maioria da população nas margens de extrema pobreza e miséria, onde o moderno convive ainda com o arcaico, lado a lado. Mas isso é, basicamente, um fator ligado a países emergentes, onde a gente verifica pessoas, empresas, bairros extremamente ricos, uma parte que funciona bem, infraestruturada, e aí você possui também populações, pessoas, bairros extremamente desprivilegiados, interior sem infraestrutura, o moderno e o arcaico convivendo lado a lado, característica de países emergentes, não é só na Índia. Sobre o Oriente Médio, há uma grande concentração da indústria petrolífera, onde encontramos as maiores reservas mundiais e os maiores produtores. Em 2017, há uma constatação de quase 35% da produção mundial de petróleo, principalmente concentrada na região chamada do Golfo Pérsico. Se você observar aqui o mapa, na indústria petrolífera, você vai ver realmente essa concentração da região do Golfo Pérsico. Excetuando Israel e Turquia, que dispõe de um parque industrial diversificado, outros países são basicamente produtores de petróleo, e também encontramos alguns países que estão se especializando no chamado turismo de lazer e negócios, como, por exemplo, cidades de Dubai e Abu Dhabi,
nos Emirados Árabes Unidos, a cidade de Doha, no Catar, e a cidade de Riad, na Arábia Saudita, onde podemos encontrar projetos ousados arquitetônicos com edifícios super altos, como, por exemplo, o Burj Khalifa, em Dubai, sendo o edifício mais elevado do planeta. Encontramos ao redor uma enorme infraestrutura de hospedagem. O turismo religioso também temos a presença, por exemplo, na cidade de Meca, Arábia Saudita, cidade sagrada dos muçulmanos, onde a gente verifica uma peregrinação anual. Muitas e muitas pessoas viajam todos os anos nesse chamado turismo religioso. Números astronômicos do maior edifício do planeta, o Burj Khalifa, a gente verifica quase 1 quilômetro de altura, 828 metros de altura e 166 andares. Impressionante! Chegamos ao final de mais uma aula. Fiquem com Deus, pessoal. Até a próxima. Tchau!